importante a gente entender que tem três formas, né, onde a inovação é relevante aqui. Você tem a inovação nas tecnologias propriamente ditas de produção de energia, você tem inovação na arquitetura dos sistemas de gestão de energia no mundo e você tem inovação nos modelos de negócio. É inexorável, né, que a inteligência artificial vai se expandir muito e ela vai demandar muita energia. Nós temos que saber como é que a gente vai suprir essa energia para que ela não pressione ainda mais a emissão de carbonos e outras coisas mais, né? Você vai ter que encontrar formas de fazer geração de energia, né, renovável, estável, produzindo energia firme por longo prazo, a um custo razoável, pelo menos, né? Que não seja inviável ou insuportável para as empresas ou para os países e as sociedades arcarem com ele. Nessa entrevista especial, eu converso com Marcelo Araújo sobre inovação e energia. Marcelo Araújo já foi presidente de empresas como Marisa, Ipiranga, Grupo Libra, entre outras. Também tem passagem por conselhos de administração de companhias como Usiminas, Alpargatas e Santista. Hoje é conselheiro do Estadão e da Jedlog. Marcelo é um dos curadores da São Paulo Innovation Week, evento que o Estadão realiza em maio na cidade de São Paulo e que tem como foco inovação, tecnologia e negócios. O evento terá uma programação de palestras com grandes nomes internacionais e brasileiros, debates, espaços para troca de conhecimento e palcos com performances e atrações musicais. Marcelo, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Marcelo, o que a inovação pode oferecer para um mundo que precisa reduzir suas emissões de carbono para assegurar o aquecimento global? Bom, Luciana, antes de mais nada, super obrigado pelo convite, né? Um prazer estar participando aqui e poder debater, né, temas tão complexos e tão necessários, né, para todos nós, especialmente aqui para o Brasil, né, sobre esse tema. Bom, sobre essa sua pergunta, é uma pergunta bastante ampla, né, porque a transição energética, que eu sempre fui um dos grandes defensores e participei de muitas iniciativas nessa direção, infelizmente está se desacelerando por todo um contexto mundial, ao mesmo tempo em que a demanda por energia elétrica no mundo cresce por conta da computação intensiva, da inteligência artificial, por conta da urbanização do sul global, por conta da eletrificação de transporte, enfim, e temos um modelo fóssil lá que é um impasse, né? Então, assim, nós temos um desafio gigantesco como civilização, né, como humanidade para ser resolvido. E hoje, nesse momento, a única forma viável de a gente não tirar tanta aceleração do processo de transição energética para poder fazer isso com segurança energética é através da inovação. Então, a inovação nas diferentes etapas de toda a produção, geração, consumo, gestão, né, da energia no mundo. Tá certo. Agora, as soluções para a transição energética são caras, né? Até esse é um dos motivos por a transição estar desacelerando, né? Alguns investimentos aí você vê sendo paralisados, além de uma questão geopolítica também interferindo nisso. A inovação pode permitir com que essas soluções sejam mais baratas ou não? Ela encarece porque para inovar é preciso também investir. Ela não é barata a inovação em si. Não, veja só, eu não tenho dúvida nenhuma de que a inovação é o que vai fazer isso ser economicamente viável para a humanidade ao longo do tempo. Hoje, qualquer mudança num modelo que está aí há 100 anos, obviamente ele é mais caro, porque você passou 100 anos investido num modelo baseado, né, na produção de energia e para transporte baseado em combustíveis fósseis, né? Portanto, você tem uma infraestrutura gigantesca, uma escala gigantesca, né, nesse modelo atual e você está começando novos modelos. Portanto, é natural que estejam mais caros e é natural que precisam ser indutores disso. Os governos, as regulações, os subsídios deram um impulso inicial no mundo todo. Mas com a mudança do cenário geopolítico como um todo e os desafios de segurança energética, né, nos países, né, isso ficou mais complexo. Portanto, ficou mais necessário você investir em tecnologia, investir em inovação para acelerar esse ciclo de redução de custos e de viabilidade econômica. Então, acho que é importante a gente entender que tem três formas, né, onde a inovação é relevante aqui. Você tem a inovação nas tecnologias propriamente ditas de produção de energia, você tem inovação na arquitetura dos sistemas de gestão de energia no mundo e você tem inovação nos modelos de negócio. Todas elas três são fontes de informação. Algumas são mais caras do que outras, algumas exigem mais pesquisa, mas outras exigem planejamento, investimento, de coisas que já existem e precisam ser aplicadas. E dessas três áreas que você citou,
que está mais já encaminhado globalmente, o que ainda precisa de mais uma atenção? Olha, em maior ou menor grau, essas inovações estão acontecendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Alguns países estão investindo mais em algumas tecnologias, outros mais em outras tecnologias, tem muita pesquisa sendo feita, né? Posso dar alguns exemplos, talvez para ajudar a esclarecer. Na área de tecnologia, você tem, por exemplo, os investimentos contínuos de ganho de escala dos renováveis, né? Na eólica e na geração solar, para aumentar a eficiência e reduzir o custo para você poder fazer mais investimentos, né, nesse tipo de energia. Você tem, como alguns países já estão fortemente investidos nisso, né, uma retomada da energia nuclear como uma fonte, não mais aquelas grandes usinas à la Angra dos Reis, mas o que eles chamam hoje de SMRs, que são as pequenos reatores nucleares modulares, né, com uma tecnologia muito menos arriscada, muito mais segura, muito mais rápida de ser implementado e que já começa a ter projetos pilotos acontecendo. Então, são novas formas de você colocar. O hidrogênio vem também aí com muita pesquisa em cima do hidrogênio. Ainda não é economicamente competitivo a produção de energia elétrica, mas já está por aí, né? Então, você tem na área de geração, né, no Brasil, por exemplo, a gente tem investido muito em biomassa, né, em bioenergia, em biomassa. Não, a gente já é muito forte na produção de biomassa, por exemplo, né? A nossa matriz de combustíveis é etanol, por exemplo. Etanol, biodiesel, biogás, o biometano, né? Já é amplamente utilizado. Nossa matriz energética de transporte no Brasil é a mais limpa do mundo. A gente tem quase 25% da nossa matriz de combustíveis hoje já é renovável, né? Contra 4% no mundo, na média do mundo, para você ter uma ideia. Mas, além disso, a gente pode usar a nossa capacidade de produção excedente de biomassa, que o Brasil é um dos poucos países que tem ainda espaço para crescer produção de biomassa sem competir com alimentação, com produção de alimentos, né? A gente pode usar essa capacidade ainda para produzir biomassas mais especializadas para a produção de combustíveis avançados, como, por exemplo, o combustível avançado de aviação. Para navegação marítima. Para navegação marítima, o etanol de segunda geração, por aí vai, né? Você pode ainda produzir muita biomassa no Brasil para essas finalidades. Então, também muitos investimentos em pesquisa e desenvolvimento nessas áreas estão acontecendo e vai acontecer. A questão aqui nossa é como é que a gente acelera esse processo. Mas aí, por fim, né, você tem também as mudanças dos modelos de negócio, né, que são muito relevantes, eu acho, que é para a gente ficar atento a elas, né? Por exemplo? Então, por exemplo, quer dizer, o modelo brasileiro, para a gente pegar aqui o modelo brasileiro, que acho que é mais fácil para todo mundo entender, quer dizer, ele tem dois modelos possíveis, né? O modelo de contratação regulado, que chama ACR, Ambiente de Contratação Regulada, e o ambiente de contratação livre. O ambiente de contratação livre tende a crescer no Brasil nos próximos anos. O livre é para os grandes consumidores, né? Hoje é para os grandes consumidores. O regulado é para você. Você hoje, né, tem dificuldade. Grandes consumidores, fábricas, shoppings. Exatamente, que aí você pode contratar diretamente com o produtor de energia a sua aquisição e você divide com ele os riscos, por exemplo, de variação de preços, por exemplo, ou você assume, ou ele assume, ou vocês dividem. É uma negociação livre, né? Por isso que chama mercado livre. E no modelo regulado, não, né? Você tem todo um planejamento do sistema e a ANEEL regula, né, as tarifas, regula os preços, você tem os geradores, os transmissores, os distribuidores, até chegar nos consumidores, né? Então, esses modelos, com a geração distribuída, eles começam a ser quebrados. Você começa a ter muitos outros modelos acontecendo e, portanto, o mercado livre vai começar a crescer no Brasil até atingir toda a população. Isso vai fazer com que novos modelos de negócio sejam viáveis. Então, por exemplo, a gente hoje no Brasil tem basicamente uma possibilidade de você fazer autoprodução, os grandes consumidores. Mas agora você já pode fazer o que eles chamam de Corporate PPAs, que são os Power Purchase Agreements, né? Você contrata direto, você viabiliza a construção de uma usina com um contrato de compra garantindo a compra daquela energia a longo prazo. Como funcionaria isso? Uma empresa, uma fábrica, como que ela atuaria nisso? Você tem um potencial, por exemplo, de construção de uma usina solar ou de uma usina hidrelétrica para a produção de prover energia para um grande data center que precisa se instalar num determinado local. Entendi. Aí entendeu? A empresa de data center faz parceria com a empresa... Exatamente. O que ela faz? A empresa de data center garante, né, a compra daquela energia a longo prazo, portanto, viabiliza a construção, o investimento, reduz o risco, né, de demanda daquilo, porque o cara não vai investir sem saber se tem consumo ou não, ele vai investir sabendo que tem consumo. E aí você tem diferentes modalidades de precificação disso, mais livre, mais parametrizado e menos parametrizado. Mas esse é um dos modelos possíveis, né, que o mercado está se adaptando. Você tem já empresas entregando energia as a service, como faz
software as a service e outras coisas, tantas outras coisas as a service, você contrata uma solução de energia completa. Redes de varejo fazem isso, né? Alguém que te provê energia, ou seja, fica responsável por produzir ou comprar energia no mercado e entregar essa energia em todas as suas lojas da maneira mais otimizada possível. Mas de isso, custos, isso tudo entendeu? é novo, né? E no Brasil, como que tá? Isso já está bem engrenado? Como que tem funcionado essa questão aí quando a gente fala dos modelos de negócios na área de energia? Olha só, estamos avançando. Não na mesma velocidade de redes que já estão totalmente digitalizadas, porque para esses modelos poderem evoluir, o que acontece? Você precisa ter um mercado livre maior, você precisa ter mais geração livre de energia para você poder comprar, ter um mercado de compra de energia muito líquido, muito facilitado, e você precisa ter uma rede, né, muito digitalizada. A nossa rede ainda, a rede brasileira, né, ela tem características muito interessantes. Ela é certamente uma das maiores e mais integradas redes e robustas redes físicas do mundo. Ela é muito integrada e muito robusta, né, a rede brasileira. Por outro lado, ela não é uma rede tão inteligente assim. Né, o grau de aplicação de sensoriamento, de smart meters, né, de digitalização, né, nesta rede, ainda não permite que você consiga monitorar, né, granularmente oferta e consumo em tempo real e com o que a gente chama de sinal local, né? Naquele local, naquele bairro, naquela subestação. Então, enquanto você não tiver isso, é difícil evoluir determinados modelos de negócio. Então, você precisa ir mudando a arquitetura do sistema também. Então, aí entra uma outra grande dimensão da inovação, né? Do impacto da inovação aí. A inteligência artificial pode ser uma grande aliada disso. Ela é um dos fatores, né? É isso que eu ia te perguntar também. A inteligência artificial pode ajudar isso, né, com conhecimento, imagino, né, para você ter tudo milimetricamente ali, né, previsto, tentar. Mas ela é um desafio quando se considera que ela é uma grande consumidora de energia, né? E aí a gente está pensando no mundo que nessa uma transição energética você precisa reduzir. E ela aumentando o consumo de energia. Como conciliar esses diferentes fatores aí? É um grande desafio, né? Mas, de novo, né? É inexorável, né, que a inteligência artificial vai se expandir muito e ela vai demandar muita energia. Portanto, ela é um vetor, se a gente quiser chamar assim, de um vilão do aumento do consumo de energia elétrica no mundo. Não tem jeito, né? Nós temos que saber como é que a gente vai suprir essa energia para que ela não pressione ainda mais a emissão de carbonos e outras coisas mais, né? Como fazer isso? Como fazer isso, né? Por outro lado, né, à medida que você tem a inteligência artificial disponível, você vai conseguir gerenciar muito melhor não só a sua produção, mas a sua transmissão, distribuição, equalizar melhor o consumo e a oferta, sendo muito mais preciso, reduzindo, por exemplo, roubos e perdas, né? Você rapidamente consegue identificar se você tem desvios de comportamento nos consumidores, né? Você consegue localizar melhor, à medida que vai aumentando a geração distribuída. A geração distribuída é um problemaço para a gestão na rede. Geração distribuída, só para deixar claro para quem não sabe, é uma casa, uma empresa que tem os seus próprios painéis solares. Exatamente. Eu, por exemplo, se eu tiver painel solar na minha casa, eu estou produzindo geração distribuída. Exatamente. Mas o que você faz? Eu também tenho na minha. O que você faz? Olha, você gera energia lá durante o dia, essa energia entra na rede, tá certo? E durante a noite você não está gerando, se você não tiver um parque de bateria na sua casa, você vai ter que consumir a energia da rede, né? Então, você tem que equilibrar isso. Mas no Brasil houve uma explosão disso. Nós temos hoje quase 4 milhões de unidades de geração distribuída de energia que estão integradas na rede, sem o sensoriamento adequado. Então você não sabe exatamente quanto está sendo gerado em cada momento naquilo. Então você não consegue otimizar tanto. A inteligência artificial pode ajudar nessa otimização. Pode existir, mas o que acontece? Aí você precisa de um investimento pesado em digitalização da rede. Naquilo que eu estava me referindo, de você melhorar muito a infraestrutura digital da rede para poder botar smart meters, para poder botar sensoriamento, né, em tempo real, né, para você poder integrar isso, por exemplo, com a meteorologia. Né? Porque você consegue integrar com a meteorologia, você consegue, portanto, imaginar rapidamente, olha, vai cair a produção solar naquela região porque vai ficar mais nublado ou porque vai chover, né? Você pode otimizar colocando demanda, até o ponto, né, de que talvez seja uma inovação que já começa a acontecer, mas nós estamos longe ainda no Brasil, que é o que eles chamam de demand response, quer dizer, você ter modelos de precificação que fazem com que o consumidor reaja em tempo real aquilo. Então, por exemplo, você consegue deslocar o seu consumo um pouco,
Por exemplo, você sair de um período em que o sistema está mais estressado, portanto as tarifas serão mais altas, Por ou o exemplo, custo será mais às alto. 6 da tarde vai ser mais, em alguns lugares, 6 da tarde é mais Isso. caro, que tem maior demanda, é mais caro usar energia. Isso. Ligar todas as máquinas da tua A casa. gente lembra disso de muitos anos atrás, do que no apagão, Brasil né? tinha essas tarifas, né, diferenciadas por horário. Hoje não tem mais isso, mas isso vai ter que voltar. Né? Mas mais do que tarifas diferenciadas por horário, o que esses grandes sistemas com inteligência artificial fazem é fazer o cálculo do custo marginal dinâmico de geração naquele local, naquele momento. E, portanto, você pode, né, em tempo real, dizer, olha, o preço agora vai ser maior ou vai ser menor, e estimular os consumidores a ajustar o seu perfil de consumo, naqueles que forem possíveis, evidentemente, né, para você evitar ter que fazer investimento maior em capacidade. Fazer isso demanda energia, né? Porque seria a inteligência artificial ali trabalhando, consumindo mais energia. Como fazer isso sem pôr mais carbono na atmosfera? Fazer isso só, não sei, através de usina eólica, por exemplo? Tem como? Porque aí talvez no Brasil ainda tenha, em outros países já não. Como fazer isso? Então, esse é exatamente o desafio que a transição enfrenta, né? Porque a inteligência artificial, ela demanda uma energia firme, estável, né? De alta potência e de longo prazo. E isso é muito difícil de conseguir só com sistemas renováveis, eólicos ou solares. Então, você precisa ou hibridizar o sistema, ou ter capacidade de armazenagem, ou ter modelos como... Esse é um dos grandes impulsos das centrais nucleares modulares que eu me referia antes, né? Porque ela consegue gerar energia firme por longo prazo, né? E muito confiável. Então, você vai ter que encontrar formas de fazer geração de energia, né, renovável, estável, produzindo energia firme por longo prazo. Há um custo competitivo. Evidentemente, a um custo razoável, pelo menos, né? Que não seja inviável ou insuportável para as empresas ou para os países e as sociedades arcarem com ele. Então, esse é o desafio da inovação. Mas, assim, é uma questão de tempo, vai acontecer. Não se imagina você botar um data center e alimentar esse data center com uma termoelétrica a gás ou a petróleo. Não faz, ou a carvão, muito menos, tá certo? Isso não vai acontecer. Né? Agora, você falou energia nuclear. Por muitos anos não se abriram mais usinas nucleares. Quando se fala, é um tema ainda super controverso por desastres que aconteceram, né? A inovação pode fazer com que seja mais seguro, já tem essa solução que você citou, já é mais segura por conta da tecnologia envolvida? Olha só, é o que prometem, né, essas novas tecnologias de centrais nucleares modulares, né? O fato delas serem muito menores, serem ciclos fechados, né, poderem ser implantadas em módulos, né? Elas são muito próprias, por exemplo, para você colocar ela num ambiente isolado, onde você pode operar de forma autônoma, independente do grid. Então, você quer botar um grande data center numa região mais isolada, onde custaria muito caro você usar a energia do grid, né? Você tem uma solução local que você pode colocar lá. E a usina forneceria, então, só para o ela pode ser integrada ao grid também, nada impede que ela seja integrada, mas ela tipicamente nasceu como soluções para esses casos de grandes consumidores que precisam de uma energia em locais onde você tem pouco acesso, ou o acesso é caro, né, de energia firme disponível, né, e que você precisa delas por longo prazo. Então, a energia nuclear é uma solução muito boa. Então, com isso, voltou-se a investir depois de quase 40 anos, porque a gente tem na cabeça as grandes centrais nucleares do passado, que elas tinham dois problemas, né? Elas eram muito grandes, porque a tecnologia era uma tecnologia que usava, né, massivamente água para aquecer, precisava conter, né, as células de urânio, né, em placas enormes de aço, né, para poder proteger e evitar a radiação, etc. Né? Então custava muito caro investir, levava muito tempo para fazer isso, e tinha o risco de, quando acontecia um acidente, como aconteceu em Chernobyl, como aconteceu em 3 Mile Island nos Estados Unidos, agora recentemente em Fukushima, lá por causa do tsunami no Japão, recentemente não, já tem mais de uma década, né? Mas, enfim, esses casos, mas esse modelo de central eu não acho que vai voltar, é muito difícil que ele volte a funcionar, mas as pequenas centrais modulares são muito mais fáceis de você conter, né, qualquer tipo de acidente que existe. Então, está se apostando nisso, acho que é uma tecnologia que pode ser muito útil para o Brasil, para regiões remotas do Brasil, para a implementação de data centers, né, no Brasil, reduzindo o custo de investimentos em linhas de transmissão, né? Gente, olha só, temos a nossa situação, né,
A nossa matriz é maravilhosamente renovável, mas a gente tem situações no Brasil que tem oportunidades ainda de a gente melhorar. Praticamente a Amazônia, ela é energizada a diesel ainda. Exato, apesar de Porque são exportar energia, né, a partir de hidrelétricas para o resto do Brasil, eles em alguns lugares, porque é difícil você fazer linhas de transmissão para regiões de baixo consumo, não justifica o custo de você fazer uma transmissão tão longa, com o Brasil é um país continental, né? Então você leva o diesel em balsas movidas a diesel, né, para alimentar reatores termoelétricos a diesel, né, nessas regiões. Pô, será que você não tem algumas centrais modulares menores que poderiam ser... Mas aí a solar também seria uma solução. Difícil, né? O solar na Amazônia não é simples, né? Você vai fazer o quê? Vai desmatar a Amazônia para botar as placas solar, botar em cima das árvores. A solução técnica não é simples para você fazer em larga escala para alimentar. Você pode fazer em pequenas escalas, em pequenas produções, etc. Dá para você fazer, mas ficará intermitente. Aí você precisa complementar isso com algum outro sistema híbrido, né? Ou armazenamento, enfim, né? Ou seja, tem soluções aí, né, que tem muito investimento acontecendo, tem muita novidade acontecendo nessas três frentes que eu te falei, tanto na tecnologia de geração, quanto na arquitetura do sistema, nessa digitalização, né, de redes inteligentes, de fato, né, quanto nos modelos de negócio. Né? E os modelos de negócio, quer dizer, podem ser grandes viabilizadores da aceleração disso, né? Porque o mercado de capitais vai apostando nisso. Né? Para isso, a gente precisa talvez mexer um pouco no modelo brasileiro, porque o modelo brasileiro é um modelo planejado, centralizado, né? E que está sob estresse. Né? Então, a gente precisa entender um pouco melhor o modelo brasileiro e fazer superar os desafios, né? Principalmente dos custos crescentes do nosso modelo, na medida que aumenta a intermitência no sistema. Marcelo, agora voltando especificamente na inovação aí nas soluções, nas novas tecnologias. Quando a gente pensa em transição energética, o Brasil é tido como um país de oportunidades, por ter uma energia limpa, ele pode oferecer, e também por biomassa, né? Então pode oferecer biocombustível, energia eólica, hidrelétrica, solar. É um país que se desponta nessa área. Agora, quando a gente pensa em inovação para a energia, como que o Brasil se coloca aí na comparação Então, com outros? a sua pergunta é excelente, Luciana, porque a gente está devendo um pouco em termos de inovação. Acho que tem muitas iniciativas, nós estamos longe de estar no zero, né? Tem muitas iniciativas, mas a gente ainda tem pouco apoio, tem pouco financiamento. Como o mercado ainda é muito regulado, você tem pouco estímulo a venture capital entrando no setor no Brasil. As startups começam a aparecer agora, né, para encontrar novas soluções. Então a gente está avançando, mas não na velocidade que a gente poderia para aproveitar todo o potencial que nós temos. Ou seja, nós temos um sistema integrado, robusto, fisicamente muito bem implementado, né, mas que carece de muito de investimentos ainda em digitalização e para transformar isso numa rede inteligente. Né? Para isso acontecer, o modelo de precificação precisa ser um modelo mais à base de preço real, para que você não tenha que ficar subsidiando indefinidamente, porque a gente não conseguiu ainda transformar a enorme vantagem competitiva que nós temos por ter uma matriz limpa em uma vantagem competitiva efetiva por causa do custo, porque a nossa conta de luz, como você sabe bem na sua casa, é cara. Né, para os padrões brasileiros é cara e é cara, né, relativamente a muitos países no mundo. Por quê? Porque tem uma série de subsídios cruzados, tem uma série de custos ali, de tarifas, etc., que podem ser revistos, né? Que é possível, sem romper contratos, sem fazer grandes estardalhaços, tem uma evolução possível de flexibilizar isso para poder aumentar o mercado livre. Quanto mais livre for o mercado, né, mais soluções de mercado vão aparecer, mais inovação, a inovação vai se dinamizar. Entendi. Agora, tem países que são exemplos nessa área de inovação para transição energética? Olha, de novo, como eu te falei no início, né, você tem países que estão muito mais avançados. O modelo americano é um modelo que está bem mais avançado. As redes americanas são muito mais digitalizadas. Ela não é nem tão integrada quanto a nossa, por incrível que pareça, porque lá você tem os estados, tem as empresas privadas que operam de maneira independente. Por exemplo, a rede da Califórnia é uma rede que está praticamente toda automatizada hoje. Até o consumidor, até a ponta do consumo. Então, você consegue gerenciar... E isso, né? Quem fez foi a iniciativa privada, teve apoio do governo? Tem um pouco de tudo. Né? Tem um pouco de tudo. Né? O governo americano sempre teve a questão de energia muito forte como um princípio,
né, quase doutrinário, né, de segurança nacional, né? Então, assim, eles sempre investiram muito em tecnologia, muito em financiamento, né, ofertaram capital a custo barato, participaram no equity de muitas vezes de empresas, né, startups, ou, né, com investimentos diretos. Então, tem uma quantidade grande. Para te dar um exemplo, nós estávamos falando agora das centrais nucleares, né, o Departamento de Energia dos Estados Unidos aprovou no ano passado $900 milhões só para startups de novas centrais nucleares. 2024, né? Não em 2025, já viramos um ano aqui, não estou para trás. Né? E aprovou também quase 3 bilhões de financiamento para enriquecimento de urânio para suprir essas futuras. Então você vê que tem uma lógica de planejamento aí. Né? Eles estão investindo em inovação na área de novas centrais nucleares, de centrais nucleares modulares, ao mesmo tempo que estão estimulando a cadeia de fornecimento de urânio para poder ser combustível para essas. Então, isso não acontece por acaso, isso é um planejamento de investimento em inovação. A mesma coisa foi feita com a digitalização dessas redes há 10 anos atrás. O Singapura é um outro exemplo, né? Tudo bem, é um país pequeno, fácil, né? É muito mais fácil de fazer, mas a Alemanha avançou muito nisso. A Alemanha tem uma geração distribuída super integrada e super automatizada na sua rede, né? Ainda que esteja sofrendo lá os grandes desafios de estar tendo que substituir o gás natural da Rússia por conta da guerra. Sim. Agora, e as universidades, como que entram nisso? Essa é uma coisa incrível no Brasil, né? Porque a gente tem universidades poderosíssimas, né, estudando o assunto e nem sempre tão integradas com a iniciativa privada ou nem sempre tão apoiadas com este planejamento que nós estamos falando, né? Então, eu acho que precisa de uma coordenação maior, mas eu acho que está fácil fazer. Eu vou citar um exemplo, né, que é, por exemplo, o Laboratório de Bioenergia da Unicamp, que é um espetáculo que desenvolve, né, é focado em geração de bioenergia, né, em novas moléculas, novas plantas, né, otimização de sistemas, né, tem projetos muito bons. Ele será certamente um dos nossos convidados para o São Paulo Innovation Week, o professor Gonçalo Pereira, né, que é o chefe dessa unidade lá, né, faz um trabalho maravilhoso de investimento ligado diretamente às empresas, totalmente financiado pelas empresas. Então, assim, ali tem uma integração funcionando, né, na prática mesmo, né? E com o apoio do Ministério de Minas e Energia, com o apoio da ANEEL, ou seja, ali tem uma integração boa. Então, a gente tem caminhos para fazer isso. Eu acho que a gente pode alavancar muito, porque claramente você vai precisar da academia para poder apoiar, né, as empresas nesse processo de inovação. Agora, você diria que o setor de energia é um setor mais conservador ou ele tá mais é mais inovador mesmo? Como que você vê hoje esse setor? Como que tá Olha, se a você cultura assim dele, você me né? deixa numa saia justa com meus amigos do setor. Mas o que A crítica acontece? construtiva. A crítica construtiva, bom, bem colocado. Mas o que acontece, na verdade, em todos esses setores de altíssimo capital intensivo, né, como é o setor de energia, como é o setor de petróleo, por exemplo, como é o setor de aço, por exemplo, né, as empresas têm que ser conservadoras. Não tem jeito, porque você faz investimentos muito elevados com retornos muito a longo prazo, né? Caso típico de infraestrutura. Então, o ser conservador aqui não é um demérito, na verdade, né? É uma premissa para o sucesso, né, nesse setor. Então, você não pode ficar correndo risco demais e inovando em coisas que você precisa entregar uma energia firme, contratada para os seus clientes ou comprometida com um leilão que você participou, né, da ONS há 3 anos atrás. Então, você tem que controlar e gerenciar muito bem os riscos. Então, isso leva necessariamente ao setor ser estruturalmente conservador by design. Então, por desenho, né? Como é que você acelera a inovação num setor desse? Aí sim, integrando as empresas, a academia e o governo. Não tem jeito. E, se possível, flexibilizando as regras de mercado, para que o mercado de capitais seja também um estimulador, um financiador e que se beneficie, eventualmente, dos sucessos dessas novas, né, iniciativas acontecendo. Então, aí precisa de uma orquestração maior. E aí eu acho que ainda o Brasil ainda está distante, né, das principais experiências do mundo nessa direção, mas estamos caminhando. Uhum. Agora, não sei, me parece tão fácil, considerando que é um setor estratégico, importante, precisa ter muita segurança, né? A gente já viu aí casos de apagões no país, o tamanho do problema, né? Então, também é um setor muito regulado por conta desse desafio.
dessa questão de necessitar segurança, não? Como conseguir fazer, né, montar todo esse sistema porque às vezes tem questões até quase contraditórias quando você pensa, né, a segurança, arriscar, porque inovação sempre necessita que você assuma algum risco, né? Você tem toda a razão e é um desafio mesmo, Luciana. Não tem uma solução mágica, né? Ninguém vai tirar do bolso. Como é que resolve o problema desse, tá certo? Você tem que fazer algumas escolhas, né? As escolhas não são fáceis de fazer, porque você tem interesses econômicos e interesses diferentes sociais, ambientais envolvidos nessas escolhas. Bom, pra você ter uma ideia, nós estamos discutindo lá a margem equatorial, se vai explorar petróleo na margem equatorial há 10 anos. Né? Como é que você acelera num processo com uma discussão tão complexa como essa, né? Então, assim, não é simples porque você tem muitos interesses, né, envolvidos. Portanto, você precisa fazer escolhas. As escolhas precisam ser feitas claras e aí você avançar nela, né? Num determinado momento, o Brasil fez uma escolha, na minha opinião, correta, né, de incentivar as energias renováveis, eólicas e solares. E a gente hoje já tem praticamente 30% da nossa matriz de geração energética hoje já é solar e eólica, né? O que é uma enormidade, né, no mundo inteiro. Então, assim, está muito... Agora, será que fizemos isso, sabemos sair desse modelo em que a gente fez isso com base em subsídios, que estimulou demais a produção e esqueceu um pouco a lógica econômica de preços por trás disso? Né? Porque foi muito baseado, né, em estímulos, em você não pagar o custo da transmissão, em subsídios, né, de várias formas. Esses são os aspectos para a gente evoluir, mas não tem como não fazer isso de uma maneira planejada e coordenada. O sistema de energia, né, sistemas de energia são regulados no mundo inteiro. Agora, a regulação tem que ser uma evolução dinâmica dessa regulação. Ela tem que ir flexibilizando, ela tem que contemplar o que os reguladores chamam de sandbox, né? Que são aquelas áreas de experiência para você poder errar, para você poder estimular a inovação, você tem que poder errar. Então você cria ambientes mais protegidos, né, menos arriscados, que não vai comprometer o risco nacional, não vai gerar um apagão em algum lugar, mas que você possa ir evoluindo, que você possa ir investindo em conjunto, e aí você tem que ter as empresas, né, comprometidas com essa inovação, você tem que ter o governo dando a direção clara, porque não adianta, a gente fala assim, o governo dá a direção clara, parece que é uma coisa ruim, né, para um liberalista mais clássico, né? Mas o problema é que no setor de energia é muito difícil você investir se você não sabe que direção, né, política a regulação tomará. Muito difícil, porque você vai investir para 30 anos. Então, a direção tem que estar clara, porque senão você não vai investir. E aí a pesquisa tem que acompanhar. O exemplo que eu dei desse investimento lá nas centrais nucleares dos Estados Unidos. Você investe em startup de um lado e financia o aumento da produção do combustível do outro. Porque senão vai faltar aqui, né? Então, essa integração, essa capacidade de integração precisa, de uma certa forma, ser coordenada, né? Esse planejamento, mas o próprio planejamento pode ser mais integrado, né? Não ser feito, né, só pelo Ministério de Minas e Energia, ou só pela ANEEL, ou só pela EPE, que é a Empresa Brasileira de Energia, que lá tem muito conhecimento nesses lugares, mas também tem muito conhecimento nas empresas, também tem muito conhecimento nas universidades. Se você juntar tudo isso, certamente a gente consegue fazer plano, fazer escolhas. Essa é a parte mais difícil. Escolher, não, nós vamos investir em energia nuclear, por exemplo. É uma escolha para ser feita. Em detrimento do quê? Nós vamos continuar investindo na energia solar? Vamos ter mais domínio? Vamos investir em baterias, por exemplo? O Brasil investe muito pouco em tecnologia de baterias ainda. A gente não tem, é um grande problema para nós, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos, né, ser mais integrados. É aí que um evento como o São Paulo Innovation Week ou outros eventos como esse, né, que são ambientes de debate, ambientes de articulação, ambientes de discussão, né, que mobilizam os agentes, né? É nisso que nós estamos apostando, pelo menos, para o evento. Alguma coisa que você possa adiantar, Marcelo, o que vai ter no São Paulo Innovation Week nessa área de energia? O que você está pensando? Olha, o que eu posso... Além de, claro, trazer toda essa discussão, né? Aprofundar Claro, toda essa né? discussão que a gente já teve aqui hoje. A ideia é justamente poder trazer, né, esses temas todos para debate, né? Nós vamos ter 3 dias, né, e basicamente 3 grandes pilares de discussão. Um que a gente está chamando de Global Energy, né? Quer dizer, para onde está indo a energia no mundo, quais são as grandes tendências, quer dizer, começando com o clima, né? Quais são os desafios que a gente tem com o clima e o que isso impõe em termos de inovação
para a energia e depois trazendo, bom, então o que está acontecendo de inovação de energia no mundo, depois trazendo isso para o Brasil, então, né, energia no Brasil propriamente dito, né, quer dizer, quais são os desafios que nós temos aqui no nosso sistema, quais são as forças, as oportunidades que nós temos, como a gente integrar isso tudo que nós estávamos falando aqui agora, e um outro pilar, que é outro pilar provavelmente de transição energética, onde estão as soluções, onde estão as experiências bem-sucedidas, né, onde está a inovação acontecendo, aonde nós temos potencial de fato de se destacar e de gerar riqueza e de modernizar a nossa indústria com base nisso, né? Eu acho que esses vão ser os 3 pilares, talvez seja o que a gente pode já adiantar, porque já estão definidos, né? Tá ótimo. Obrigada, Marcelo. Poxa, eu que agradeço, Luciana, que bom. Muito obrigado a vocês todos aqui pela oportunidade da gente poder debater esse tema tão importante. Tá ótimo. Obrigada por nos assistir. Continue acompanhando o Esquenta São Paulo Innovation Week nas redes sociais do Estadão e no site do Estadão. Até a próxima.